mudar a sua vida, trazer uma plantação de Deus sobre ela. Lá em Atos 3, versículo 6, eu quero que vocês vejam comigo. Atos 3, versículo 6. Aqui fala do apóstolo Pedro. Eles estavam passando em uma determinada cidade, em frente a um local, e nesse local havia um homem coxo. Há muitos anos aquele homem estava ali pedindo esmola, e a vida daquele homem se repetia, o ciclo era o mesmo. Até o dia em que dois homens de Deus, cheios do Espírito Santo, passou por aquele local. Até o dia em que dois homens de Deus, cheios do Espírito Santo, passaram por aquele local. E veja o que aconteceu. Pedro disse: não tenho dinheiro, prata nem, mas o que eu tenho, dou a você. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Em nome de Jesus Nazareno, faz o quê? Aquele homem era o quê? Coxo, era paralítico, estava ali há muito tempo. Veja, queridos, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, a bênção não vem só para nós, mas para as pessoas que estão ao nosso redor. Quando nós entendemos o propósito de seguir a Jesus, as coisas mudam não só para nós, mas para todos que estão ao nosso redor. Veja que aquele homem, ele tinha um ciclo de vida. A Bíblia diz que todos os dias aquele homem estava ali, esperando a esmola. Todos os dias ele estava ali, a vida dele se repetia. Todos os dias ele ia, colocava lá, ou alguém o levava, deixava ali naquele local, e ali ele ficava estendendo as mãos quando as pessoas passavam. Me dá uma esmola, por favor, me dá uma esmola, pelo amor de Deus. E com aquelas esmolas, com certeza ele comprava o café, comprava o pão, com aquelas esmolas, com certeza ele procurava se alimentar. Mas só que isso se repetia constantemente. Mas por que se repetia constantemente? Porque todos os dias ele estava no mesmo lugar fazendo o quê? A mesma coisa. É óbvio que se eu quero ter resultados diferentes na minha vida, eu tenho que aprender a fazer coisas diferentes. Se eu faço sempre as mesmas coisas, eu vou ter sempre os mesmos resultados. É óbvio. Mas a Bíblia diz que estavam passando ali dois homens que eles decidiram mudar a vida deles. Eles resolveram não andar mais da maneira que eles andavam antes. E nós vamos ver no decorrer da pregação. A Bíblia diz que Pedro, quando ele estava passando por ali, ele estava sem dinheiro no bolso. A pessoa que carregava o dinheiro que andava com os apóstolos não estava ali com ele. E a Bíblia diz que quando aquele homem estende as mãos e disse: me dá uma esmola, pelo amor de Deus. Talvez aquele homem tenha olhado para Pedro e tenha dito: eu estou morrendo de fome, eu preciso do alimento. Por favor, me dê algo para que eu possa comer. A Bíblia diz que o apóstolo Pedro fita os olhos para aquele homem. Agora os olhos de Pedro não olham só a necessidade do físico, mas olham também a necessidade espiritual. Aquele homem estava precisando de algo mais. E a Bíblia diz que quando Pedro fita os olhos para ele, olha nos olhos dele, diz: olha, eu não te tenho ouro e não tenho prata para te dar, mas eu tenho algo muito maior do que ouro e prata. Eu tenho Jesus Cristo dentro de mim, que é Ele que, em nome dele, eu te digo: você nunca mais vai ser paralítico, você nunca mais vai ser coxo, em nome de Jesus. Levanta aí. Levanta aí. Quando você resolve fazer coisas diferentes na sua vida, você ensina pessoas que também podem fazer coisas diferentes. Veja que a vida do apóstolo Pedro não foi simplesmente só isso, cheio de poder. Para chegar a esse ponto de liberar poder sobre a vida de um coxo, a palavra de Deus diz que Pedro tem que passar pelo processo. Diga comigo, processo. Diga para a pessoa que está ao seu lado: aprenda a passar pelo processo. Tem muitas pessoas que não querem passar pelo
processo, mas o processo é a via que Deus usa para nos aperfeiçoar e nos dar condições de recebermos aquilo que Ele tem preparado para nós. Se não aprendemos a passar pelo processo, se desistimos do processo, se muitas vezes abandonamos o processo, não alcançamos o amor. Sabe quando a pessoa está do seu lado e diga assim: Deus tem um alvo para você alcançar? Diga para ela assim: Deus tem um alvo para você alcançar. Diga para ela assim: não fuja do processo e nem tenha medo dele. Sabe por quê, queridos? Porque no processo Deus sempre vai estar com você. Agora, quem foge do processo, quem quer cortar o caminho, muitas vezes não alcança o propósito de Deus na sua vida. Mas Deus tem algo para fazer na sua vida nessa noite. Quem crê, dá uma glória a Deus. Veja que o apóstolo Pedro, ele olha para aquele homem. Aquele homem estava querendo ver uma esmola. Mas se Pedro desse uma esmola para ele, ia resolver o problema dele, daquele momento, aquela fome que ele estava sentindo, talvez resolvesse. Mas amanhã ele ia estar vivendo o quê? A mesma coisa. E não é isso que Deus tem na minha vida e na sua. A Bíblia ela diz que novas são cada manhã, e grande é a fidelidade de Deus. Quando a Bíblia diz que novas são cada manhã, a Bíblia está dizendo que todos os dias você pode viver um dia novo na sua vida. Todos os dias você pode viver algo novo na sua vida. Ele sabe que a pessoa que está do seu lado diz assim: não faça da sua vida uma rotina. Crie estratégia para que Deus possa fazer todos os dias algo novo. Você já viu? Tem pessoas que acordam, fazem a mesma coisa. Aí quando chega no final da noite diz: o dia hoje foi um saco. Mas por que foi um saco? Porque você continuou fazendo a mesma coisa que você vinha fazendo antes. Não tentou nada diferente. Mas a palavra de Deus ela diz que nós temos o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo dentro de você. E o Espírito Santo sempre vai te estar ensinando algo novo. Quem quer aprender algo novo, o Espírito Santo dá uma glória a Deus. Glória a Deus! Foi isso que Pedro fez. Pedro, ele decidiu aprender algo novo. Por isso que ele não só transformou a sua vida, mas ajudou a outras pessoas a transformarem as suas vidas. Se você quer isso, diga: Senhor, é isso que eu quero. Agora, queridos, é que eu preciso entender que nem sempre foi assim na vida de Pedro. Nem sempre Pedro tinha esse poder. Nem sempre Pedro tinha essa ousadia. E às vezes o processo é doloroso. E dentro do processo nós ouvimos e vemos coisas que a gente não quer. Ouvimos e vemos coisas que a gente não gostaria de ouvir. E aconteceu isso com Pedro. Veja o que aconteceu com Pedro em Mateus 16, versículo 23. Aqui Jesus está falando com Pedro. Diga comigo: eu tenho que aprender a passar pelo processo e ter paciência de chegar ao que o Senhor Jesus tem. Veja o que aconteceu com Pedro algum tempo atrás da vida dele. Jesus, ele quer dizer Jesus que estava falando com Pedro, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são do homem. Diga: poxa, Jesus foi duro com Pedro. Talvez se fosse eu, dissesse: o que, Jesus? O Senhor está me chamando de Satanás? O Senhor está dizendo que eu estou possesso? Eu não quero mais andar com o Senhor, não. Eu não quero nem mais entrar nessa igreja. Mas foi isso que Pedro fez, queridos. Não. Veja o que Jesus olha para Pedro. Jesus olha para Pedro, e no momento em que Pedro diz a Jesus: Senhor, eu não vou permitir que o Senhor morra na cruz, eu não vou permitir que o Senhor passe por esse sofrimento
Senhor, eu não vou permitir que nada disso aconteça na sua vida. Pedro estava falando alguma coisa ruim? Estava, querido? Não, ele não estava falando nada ruim. Mas nós precisamos entender que tem coisas que, mesmo que não sejam ruins, mas nós temos que pensar antes de falar. E diga para a pessoa que está do seu lado: aprenda a pensar antes de falar. A Bíblia diz que quando Pedro fala isso com Jesus, Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, você nesse momento está servindo de escândalo. Agora, por que Jesus disse isso a Pedro? Porque Jesus, quando olha a Pedro, Jesus vê a boa intenção de Pedro, mas vê também quem está por trás daquela boa intenção. Quem é que não queria que Jesus morresse na cruz para nos salvar, queridos? Quem é que não queria? Satanás. O diabo não queria que Jesus morresse na cruz. É óbvio, porque ele sabia que para que eu e você fôssemos resgatados, teria que haver derramamento de sangue. E o único sangue justo capaz de redimir o homem era o sangue de Jesus, porque Jesus caminhou por essa terra, passou por todas as tentações que eu passo e você passa, mas Jesus resolveu, decidiu não pecar e não se entregar às tentações. Por isso que o sangue dele tornou-se um sangue puro e capaz de libertar e de te libertar. Dá uma sacudida na pessoa que está falando que é o sangue de Jesus. Ele traz libertação para as nossas vidas. Por isso que quando Jesus olha para Pedro, e Pedro diz: Senhor, eu não vou permitir que o Senhor morra. Jesus disse para trás de mim, porque Jesus sabia que ainda que a intenção de Pedro fosse boa, mas ele estava ali por causa das suas emoções. O inimigo estava usando ele para barrar Jesus de cumprir o propósito. E Jesus nunca permitiu que nada nem ninguém deixasse que ele cumprisse o propósito. E com isso ele nos ensina, Deus. Eu e você temos um propósito aqui na terra. Você tem um propósito. Eu não sei quantos são pais aqui. Quem é pai que levanta a sua mão? Nós que somos pais. Vocês que ainda não são, mas que vai ser pai e mãe. Quando Deus ele estabelece esse propósito na vida da gente, é para que nós venhamos a deixar um legado para essa geração. E qual é o legado que você pretende deixar para o seu filho? Qual é o legado que você pretende deixar para a sua filha? Como é que você quer que os seus filhos lembrem de você quando você daqui a uns anos partir para a eternidade? Como é que você quer que a geração que caminhou com você lembre de você? Hoje nós estamos falando de alguém que ele decidiu, veja, se Pedro naquele momento que Jesus olha para mim e diz: para trás de mim, Satanás, você está me servindo de escândalo. Se naquele momento de Pedro, com o seu orgulho, a sua vaidade, a sua prepotência, dissesse: Jesus, eu não vou mais andar com o Senhor, porque o Senhor disse que eu tenho Satanás, que eu sou Satanás. O Senhor disse que eu estou servindo de escândalo. Eu nunca mais quero caminhar com o Senhor. Se Pedro fizesse isso, ele nunca ia receber poder dos céus para curar aquele paralítico que estava ali, sofrendo há muitos anos. E o poder que Deus quer derramar na sua vida é para isso. Deus está trazendo transformação na sua vida, porque existe uma geração que precisa de homens e mulheres que tenham o poder de Deus para mudar o rumo de um povo que muitas vezes estão caminhando sem rumo, estão caminhando sem Cristo, sem salvação. Quem está entendendo a glória a Deus? Veja que não foi sempre. Olha que para Pedro chegar a derramar o poder de Deus sobre a vida do homem, ele precisou abrir mão do orgulho, da vaidade, da prepotência, para continuar caminhando com Jesus, para continuar caminhando ao lado de Jesus e aprendendo com Jesus. Diga comigo: passar pelo processo me capacita a não perder o melhor de Deus na minha vida. Todas as
pessoas que estão dispostas a passar pelo processo, ela entende. Eu vou ser até mais claro para você. Todo pai que dá tudo que o filho quer, todo pai que faz toda a vontade dos filhos, pais que eu falo, querido, é pai e mãe, que faz toda a vontade dos filhos, você está, infelizmente, direcionando o seu filho a não entender o verdadeiro propósito da vida. Porque o verdadeiro pai, ele não dá o que o filho quer. O verdadeiro pai dá o que o filho precisa. É por isso que Deus não te dá tudo que você quer. Deus, ele te dá o que você precisa. E quando nós entendemos isso, nós vamos sempre caminhar ao lado de Deus e sempre ter certeza da presença de Deus na nossa vida. Se você quer isso, dá uma glória a Deus. Então diga isso para a pessoa que está ao seu lado: Deus nunca vai te dar o que você quer, mas Ele vai te dar o que você precisa. Amém? Por isso, queridos, que o apóstolo, ele caminha ao lado de Jesus, ele vive ao lado de Jesus e ele absorve do caráter de Jesus e do legado que Jesus deixou na vida. A Bíblia diz que quando Jesus andava por esse mundo e algum enfermo ia até ele, o que era que ele fazia? Curava. Mas para Pedro poder curar aquele homem, ele precisou ver alguém fazendo. Ele precisou entender que aquele alguém poderia transferir para ele aquele poder. E para que isso aconteça, nunca vai acontecer da noite para o dia. Um aprendizado, ele nunca é da noite para o dia. Apesar de nós estamos vivendo em uma geração que é tudo para ontem, uma geração que infelizmente tem tudo muito fácil, tudo muito rápido. Mas se você quer aprender algo de verdade, isso requer tempo e requer dedicação. Diga comigo: tempo e dedicação. Por isso que Pedro caminhou muito tempo com Jesus e se dedicou a aprender o que Jesus estava ensinando. E ainda dentro do processo de Pedro, dentro do processo, queridos, há também confrontos. Dentro do processo, há confrontos. Tem pessoas que muitas vezes não querem ser confrontadas. Tem pessoas que acham: nem eu, nem você, nenhum de nós somos tão sábios que não precisamos aprender mais um pouco. Nenhum de nós somos tão santos que não precisamos cada dia estar nos santificando. Todos os dias nós temos que viver o processo de querer aprender mais de Deus e querer nos santificar mais, para que o derramar de Deus venha sobre a nossa vida. E é por isso que dentro do confronto que Jesus teve com Pedro, está lá em João 21, versículo 15 ao versículo 17. João 21, de 15 a 17. O que a Bíblia diz? Depois de terem jantado, depois de terem jantar, depois de terem diga para a pessoa que está do seu lado: a melhor conversa é sempre depois de uma refeição. Muitas vezes nós falamos, somos muito apressados em falar. Eu me lembro bem de um fato ocorrido, em que um jovem, ele vai para um acampamento, e o pai, ele diz: eu não sei se gostou tanto daquele jovem que ele vai para o acampamento, mas aquele jovem passa alguns dias naquele acampamento, e no determinado dia o seu dinheiro acaba. E aí ele manda uma cartinha, um bilhete para o pai, ou manda hoje, como é hoje, um zap: pai, manda um pix para mim, porque o dinheiro acabou. Aí o pai, quando ele chega abafado do trabalho,
Ele olha para o celular, o bilhete que o filho mandou, e ele diz: olha que prepotência, está lá se divertindo, curtindo a vida, e olha para e manda para mim um zap desse desaforado: pai, manda dinheiro que eu estou sem dinheiro. Eu não vou mandar dinheiro, coisa nenhuma, ele vai ficar lá e passando fome. Mas a mulher, cheia de sabedoria, não disse nada. Esperou ele tomar banho. Depois que ele tomou banho, depois que ele jantou, relaxou, ela pegou o celular e disse: filho, meu amor, olha que o nosso filho mandou. Olha como ele mandou: pai, manda dinheiro. Aí ele disse assim: agora eu mando. Agora eu mando. A mesma palavra, a mesma frase, mas lida de forma diferente. O que é que eu aprendo com isso? Muitas vezes o homem chega cansado do trabalho, abafado, passou um dia estressado. Aí quando o homem abre a porta, a mulher diz: aí o que o menino fez, acabou com tudo, quebrou a cara. A vontade do homem é o quê? Bater a porta aí. Olha o que Jesus, vamos falar para o texto, queridos, que Jesus está nos ensinando. Olha o que Jesus nos ensina, queridos. E depois de ter jantado, a barriga está cheia, aí a gente dá aquela palavra também da persona, mas a gente começa a refletir algumas coisas ali. Aí a Bíblia diz que disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. No 16, tornou a dizer-lhes a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhes: apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, cuida das minhas ovelhas. Disse a terceira vez, a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter dito a terceira vez: amas-me? E disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Ou não deixe o meu rebanho abandonado. Cuida do meu rebanho. Agora, quantas vezes Jesus perguntou a Pedro? Quantas vezes? 3 vezes. Por que Jesus perguntou 3 vezes a Pedro se ele o amava? Quantas vezes Pedro negou Jesus quando Jesus ia ser crucificado? 3 vezes Pedro negou a Jesus. E se Jesus não fizesse isso, porque cada uma afirmação de Pedro anula a sua negação, se Jesus não tivesse feito isso, automaticamente, toda vez que Pedro entrasse em qualquer momento de tristeza, em qualquer momento que Pedro entrasse em momento de confronto, aquilo ia bater na cabeça de Pedro e ia começar a acusar. Mas é por isso que Jesus fez essa pergunta a ele. E Jesus está te dizendo nessa noite: não permita que nada nem ninguém traga acusação sobre a sua mente. Não deixe que nem a sua mente te acuse. O erro que você cometeu no pecado no passado, o pecado que você cometeu alguns tempos atrás, isso não pode te perseguir. Porque Jesus está querendo te dar uma nova vida. E com Jesus nós sempre teremos uma nova vida. Se você crê nisso, dá glória a Deus. Se Jesus não tivesse confrontado Pedro, para que aquela negação que ele teve com Jesus fosse anulada, Pedro nunca seria o homem que ele foi. E você sabe por que tem muitas pessoas que não conseguem se desenvolver nessa vida? Sabe por que tem muitas pessoas que não conseguem crescer, não conseguem avançar, não conseguem desatar? Porque está vivendo acusações na sua mente. Mas a palavra de Deus, ela nos assegura que nenhuma acusação pode ser maior
do que a redenção do sangue de Jesus na nossa vida. Então não permita que nada neste mundo venha confrontar você ou tentar te atar. Porque da mesma forma que Jesus fez com Pedro, Ele faz com todos nós. A Bíblia diz que o sangue de Jesus, Ele garante a nossa vitória. E a sua vitória já está garantida. Porque Jesus já garantiu na cruz do Calvário. Se você crê, recebe, dá glória a Deus. Veja, queridos, que o apóstolo Pedro, ele tinha tudo para ter abandonado o propósito. Ele tinha tudo para ter deixado Jesus. Se ele fosse uma pessoa orgulhosa e vaidosa. Mas ele decidiu, entre o orgulho e a vaidade, ele decidiu caminhar com Jesus. A palavra de Deus diz que a humildade, ela precede a sabedoria. A humildade é à frente da sabedoria. Então nunca permita que o seu orgulho deixe você não aprender aquilo que Deus quer que você aprenda. Deus te chamou com um propósito. E o propósito de Deus tem que ser cumprido na sua vida. Mas, pastor, eu passei a minha família, a minha trajetória de vida totalmente diferente. Não importa, queridos. A palavra de Deus, ela nos assegura que o sangue de Jesus, ele muda qualquer coisa. O sangue de Jesus, ele renova. A Bíblia diz que pode estar destruído, acabado. Para o homem pode dizer, não tem mais jeito. Mas se essa não for a palavra de Deus, sempre haverá um jeito. Enquanto Deus ele não der o veredito, se você entender isso, se você sair daqui nesta noite entendendo isso, que o veredito da sua vida nunca poderá ser dado por homem, porque você segue a Deus que é poderoso. Você segue a Deus que é fiel. Você segue a Deus que é verdadeiro. E sobretudo você segue a Deus que te ama. Se você sair daqui entendendo isso, a sua vida nunca será pautada pelos seus sentimentos, porque os nossos sentimentos muitas vezes nos atrapalham. Os nossos sentimentos muitas vezes nos levam a tomar decisões que o Senhor não quer. Mas quando nós estamos com o nosso coração voltado para Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo irá nos ensinar todas as coisas. Com Ele nós iremos caminhar novas, as manhãs serão renovadas. Você vai ter ideias que você jamais teve na sua vida. Deixe o Espírito Santo cuidar disso. Não se entregue àquilo que você acredita que é real na sua vida e que você está vendo que não está te levando a canto nenhum. Queira o novo de Deus. Porque quando você quer isso, não será só bom para você, mas para as pessoas que estão ao seu redor. Veja, se Pedro ele não tivesse recebido de Jesus, aquele homem talvez ia morrer ali, naquele lugar, pedindo esmola. Mas porque Pedro resolveu, não importa a origem. Quem já assistiu, ou quem já leu a palavra, vimos que Pedro não era uma pessoa muito fácil de se lidar. Talvez você tenha dito, mas pastor, a minha vida, eu sou uma pessoa tão difícil. Você não é difícil nada, querido. Eu quero te dizer uma coisa. Quando Jesus andou aqui, ele poderia ter olhado para as pessoas e dizer, olha, você que é bonzinho, vem e me ensina, você que é bonzinho, vem e me ensina. Mas Jesus ele não fez isso. Ele escolheu pessoas que precisavam ser malvadas, precisavam ser mudadas, precisavam ser transformadas. Por isso que não foi fácil. Lembra-se, quantos deles, quando Jesus estava sendo crucificado, estavam ao lado de Jesus? Quantos? Nenhum. Todos fugiram. Todos ficaram com medo. Mas nem por isso Jesus os abandonou. E Jesus está te dizendo nessa noite, olha, não importa o seu estado emocional, deixa eu entrar na sua vida.
E assim como eu restaurei a vida daqueles homens, eu posso restaurar a sua vida. Assim como eu mudei a história daqueles homens, eu posso mudar a sua história. Eu não tenho legado. Jesus está dizendo, eu vou criar um legado em você. Eu vou fazer com que a partir de hoje você comece a plantar coisas tão boas que quando o seu filho olhar, quando o seu neto lembrar de você, vai dizer, o meu pai, o meu avô foi um homem de Deus que andou nessa terra e me ensinou esse caminho, me conduziu nesse caminho. A minha mãe foi uma mulher tão cheia de Deus que quando eu lembro dela, eu vejo a presença de Deus na minha vida. Lembre-se que o momento que você começar a plantar é agora. Eu não sei qual tem sido a sua plantação até o dia de hoje, mas a partir de hoje você pode estar começando a fazer novas plantações para os seus filhos, para os seus netos e para a próxima geração. Mais uma vez eu digo, o apóstolo Pedro ele tinha tudo para não deixar esse legado, mas ele aceitou passar pelo processo para deixar esse legado para mim e para você. A palavra de Deus ela nos ensina e quando eu coloco a minha vida nas mãos de Deus, Ele olha para mim e diz, eu te ajudo. Ele diz, eu te ajudo. Porque talvez você esteja pensando, como eu vou sair dessa situação? Não pense. Como eu vou sair desse problema? Não pense. Confie em Deus. Ele diz, eu te ajudo. Eu vou mudar esse legado que você pensou que ia deixar. Talvez você pensou em deixar um legado ruim, mas Deus disse, não. Hoje você passa a ser plantação de Deus. Hoje você passa a ser sacerdócio real. Hoje você passa a ser príncipe e princesa de Deus. Hoje Deus começa a escrever uma nova história na sua vida. E o que Deus está querendo nesses dias, queridos, é reescrever uma nova história na nossa vida. Não importa quem nós fomos até agora. Mas a palavra de Deus ela diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado e nos limpar de toda injustiça. O sangue de Jesus é poderoso. O sangue de Jesus é poderoso para fazer a mudança necessária que eu e você precisam para caminharmos como homens e mulheres de Deus nessa geração. Você crê que a partir de hoje você pode fazer novas plantações? Queridos, isso é tão forte que você não nasceu deste tamanho. Você sabia disso? Você não nasceu deste tamanho. Eu me lembro de um colega, ele era bem baixinho, e ele olhava para mim assim, olhava para si e dizia, esse, eu não acredito que minha mãe levou 9 meses para me ter, e a sua também levou 9 meses. A sua mãe deve ter levado 18 ou 30 meses para ter você. Você é muito grande. Eu disse, não existe isso. Mas aí como é que pode eu deste tamanho, você deste tamanho, ele sempre dá graça. Para mim, a gente brincava. Era como irmão para mim quando eu estava na igreja. Mas veja, queridos, você não nasceu deste tamanho. Veja que as suas células precisam todos os dias ser renovadas. Até isso você já tem o DNA de Deus na sua vida. Por isso, nunca pense que as coisas serão impossíveis para você. Vem cá, amigo, rapidinho, amigo. Vem cá, rapidinho, isso que você tem. Vem cá, amigo, corre, amigo, corre. Você é cheio de gás, vem cá. Quando o Vitor nasceu, Vitor era bebês. Hoje ele tem quantos anos? 10 anos. Olha o tamanho do Vitor. Quando você
olha para a vida e você diz assim, ouvido, você tem uma cara que está sendo ou um coronel da polícia, ou um médico renomado. Você vai se ficar ser um engenheiro assim, cheio de gás, que aonde você chega, as construções vão alavancar. Porque tem algo na sua vida. Quando você nasceu, você era pequenininho. E aí as suas células foram se multiplicando e você foi crescendo, crescendo. Você está com 10 anos, já está quase na minha metade, ou já passou da minha metade. Então tudo indica que ele vai ser um rapaz alto, bonito, e vai ter que tomar muito cuidado aí com o carro, meu irmão Gilberto. Mas gaviões não querem correr atrás de gaviãozinho. Vai ter que tomar muito cuidado. Mas o que é que eu quero dizer com isso, queridos? Que assim como o Vitor nasceu pequenininho, já está deste tamanho, e a gente já pode olhar para ele e sentir algo forte na vida dele, é a mesma coisa com você. Você nasceu pequenininho, as suas células foram crescendo, foram se multiplicando, o Senhor Jesus dizendo, eu estou o tempo todo com você, você vai crescer, você vai avançar. Quantos nasceram no seu tempo e não chegou até aqui, mas você chegou porque Deus estava com você, e Deus manda te dizer, se eu te trouxe até aqui, eu posso te levar muito mais além, eu posso fazer muito mais coisas com você. Não pare, não se desanime em meio às situações, não se desanime em meio ao processo, mas prossiga em frente, siga em frente, e você vai ver que depois do processo vem o resultado. E se o seu resultado estiver nas mãos de Deus, você vai alcançar o seu resultado e vai cantar o hino da vitória. Assim como vi, quando você chegar lá, ligue para mim e diga, pastor, o seu coronel está aqui. Está entendendo? É a vida da gente. E Deus te trouxe aqui nessa noite para isso, para te dizer que damos o que temos. Talvez você ficou aqui pensando, o que é que eu tenho para dar? O que é que eu tenho para deixar para as minhas gerações? Mas Deus manda te dizer, comece a plantar hoje. Comece a plantar hoje. Comece a plantar hoje. Chegue em casa, converse com a sua esposa, converse com seus filhos. Comece a analisar a sua vida, como você tem andado, aonde você tem andado, o que você tem feito. Veja se isso que você tem feito vai deixar um bom legado, vai deixar um bom resultado para as próximas gerações. Se você sentir que não está sendo, comece a fazer novas coisas, comece a fazer novas escolhas, comece a dar por outros caminhos, comece a ter outros resultados na sua vida, e você vai ver que o Senhor Deus vai te tomar pela mão e vai te ajudar, e você vai sair dessa situação, e em breve você vai receber aquilo que Deus tem preparado para você. Mas não abra mão, não abra mão do processo. O processo nós podemos passar até chorando, nós podemos passar até se arrastando, mas não podemos fugir. Não podemos fugir de vocês. Lembre-se disso. O apóstolo Pedro, para curar aquele homem que estava feliz, ele viveu o processo, se humilhou dentro do processo e alcançou a vitória. E eu oro a Deus que todos que estão aqui nessa noite alcancem a vitória que Jesus já tem preparado para você. Se você quer isso, eu quero que você